paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, Deus te proteja, te guarde. Eu tenho certeza que você está bem. Desejo que você vá bem, a sua casa vá bem. Salmo de número 2 diz assim: Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Olha que palavra poderosa. Esta palavra é uma palavra de convocação. É uma palavra que Deus está nos animando e dizendo assim, que Ele vê todas as coisas. Quando Ele diz: por que se amotinam as nações? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra seu ungido. Talvez algumas coisas ao seu redor, algumas coisas na nossa vida, no nosso cenário, nós não estamos enxergando, nós não estamos vendo algo que esteja contra a nossa vida. Mas Deus está dizendo aqui: eu vejo tudo. Toda trama que está acontecendo nas trevas contra a tua casa, contra a tua vida, contra uma nação, contra uma igreja, contra uma empresa, contra os teus sonhos. Deus está dizendo que Ele vê. Ele vê todas as coisas. E já foi lançado um decreto. E qual é o decreto aqui nesse salmo? Que Jesus é o único Filho de Deus. E Jesus, ele veio para quê? Para dar vida e vida abundante, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida abundante. O Senhor está dizendo aqui neste salmo que ele vê todas as coisas e nada ficará impune. Nada ficará impune. E convoca aqui os reis, autoridades, líderes, seja de uma casa, de uma empresa, de qualquer ambiente. Ele está convocando e dizendo, mas aqui eu estou trazendo para todas as áreas da nossa vida. Está dizendo aqui: sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. O Senhor diz que quando Ele nos castiga e a gente rejeita, nós não somos filhos, somos bastardos. Nós precisamos entender que toda correção de Deus, ela vem com um objetivo: nos abençoar e nos tornar melhores. Adorem o Senhor com temor. A palavra do Senhor diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus
carrega dias leves, vive dias bons. A palavra do Senhor também diz que Deus não ouve a pecador, mas a todos quanto temem, a estes ele ouve. Preste atenção. Aceitem a advertência do Senhor. E eu quero aqui também falar para você que Deus me traz agora no coração para falar. Eu não sei em qual governo você está confiando. Se no governo da terra ou no governo dos céus. Confie no governo de Deus, no governo dos céus. Os céus nunca estão em crise. O governo de Deus nunca vai entrar em falência e nunca vai agir contra você e contra a tua casa e contra a nossa vida. Amém? Confia no Senhor. Confia no governo de Deus. E se você, como está escrito aqui na palavra, fala sobre pessoas que se rebelam contra Deus. Você está lidando com rebeldes. Entenda uma coisa, é tudo Deus te ensinando. Porque na nossa vida, algumas lutas passam, mas de vez em quando nós somos passados, nós somos provados por Deus em alguns momentos, para que a gente venha para outra estação. É necessário, muitas vezes, alguns reboliços acontecer. E dentro desses reboliços, vem algumas provações. Mas não é nada para te derrotar. É tudo para a tua vitória e a vitória da tua casa. Para que as coisas sejam transparentes, as coisas fiquem esclarecidas. Aleluia! Então, proclamem o decreto do Senhor. E qual é este decreto? Que Jesus é o único Filho de Deus. Primeiro, Deus vê tudo. Segundo, que está dizendo aqui que Deus vê, eu estou indo pelos Salmos. Segundo, que Jesus, já foi lançado um decreto, que Jesus é o único Filho de Deus. Então está dizendo aqui, Deus vê toda a rebelião que está agindo contra uma nação, contra uma casa, contra um lugar. Deus está vendo. Mas ele está dizendo, Jesus, ele já está sentado à direita do Pai. Ele já nos revelou aquilo que a gente precisa saber. De como a gente tem que guerrear. De como a gente tem que se comportar. Aleluia. Então o Senhor começa a dizer no versículo 9, tu as quebrarás com vara de ferro. Deus está dizendo, nada ficará impune. Não vai ficar impune. Ele vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça. Mas quando a justiça de Deus vem, te prepare. Porque muitas vezes até nós pensamos que existe algo correto dentro de nós. A justiça de Deus, quando passa, ela sai consertando todos os detalhes, inclusive em nós, que muitas vezes nós acreditamos que algo está bom e Deus está dizendo, precisa melhorar. Amém? Aceite a advertência. E como diz o final do Salmo, felizes como são felizes todos os que nele se refugiam. Todos os que estão escondidos em Deus, guardados em Deus, são bem-aventurados, são felizes. Porque mesmo que você tenha falhas, ele vai te proteger? Sim. Mas ele vai consertar o que está errado. Se você não aceitar, é porque você ainda não entendeu que você é um filho de Deus.
Você é filho, você não é bastardo. Se você entender a sua paternidade em Deus, Ele vai te guardar sim, mas Ele vai te corrigir. Deus não tem aliança com coisa errada. Deus não tem aliança com mentira. Deus não tem aliança com engano. Ele vai corrigir, mas Ele vai te guardar e te proteger. Aceite a correção de Deus para que Ele te trate como filho, amado e querido. Amém? Que o Senhor possa falar mais profundamente ao teu coração dentro desse salmo, em nome de Jesus. Todos os domingos às 6 da manhã, estou aqui liberando uma palavra para o teu coração. Que a sua semana seja uma semana de vitória. Senhor Deus, Pai querido e amado, guarda esta pessoa, guarda a mente dela, o coração, livra ela do mal, que o Senhor venha, Pai, ministrar mais profundamente ao coração dela. Que ela venha entender que o Senhor está vendo tudo, enxergando tudo, entendendo tudo. A justiça do Senhor, ela virá. Que nós possamos, Pai, aceitar a correção do Senhor, aceitar que o Senhor coloque tudo no lugar, porque nós estamos escondidos em Deus. Deus te abençoe, Deus te proteja, em nome de Jesus.